Todo mundo quer a paz na Ucrânia. Mas se todo mundo quer, por que ainda não foi alcançada? Será que é porque na verdade não querem? Ou porque a questão é, na verdade, muito mais complexa do que parece? Aqui não estamos falando apenas do lado russo e do lado americano. Absolutamente. Todos os países envolvidos, seja direta ou indiretamente neste conflito, na hora de assinar o documento definitivo, necessariamente terão que enfrentar uma série de riscos muito importantes. A guerra é um esporte extremamente caro, mas a verdade é que a paz não é menos. E aqui estamos justamente para explicar por que ainda não foi assinado o documento definitivo. Ou seja, quais desvantagens e, portanto, riscos cada uma das partes enfrenta. E os mais prejudicados? Que surpresa tremenda! Seja quais forem as condições do futuro acordo de paz, elas não estão nem na Rússia, nem nos Estados Unidos. E, claro, nem na Ucrânia, mas sim na União Europeia. Sim, justamente por isso estão fazendo tanto para tentar impedir o que todos deveríamos entender como inevitável. Inevitável é, e supostamente, o mais desejado. Mas, mais uma vez, não por todos da mesma forma. Fique até o final deste vídeo, porque lá você vai descobrir como a paz na Ucrânia poderia trazer a guerra para a União Europeia. E não estamos falando da Federação Russa, incluída nisso. Vamos começar antes de continuarmos. Anúncio importante. Estamos reorganizando o canal e relançaremos a aba da comunidade de membros em dezembro. Enquanto aguardam essas vantagens incríveis que estamos preparando especialmente para vocês. Vocês podem ir se juntando à comunidade deste canal, o que eu vou agradecer infinitamente. Porque a verdade é que agora precisamos disso mais do que nunca. Obrigada pelo apoio. Vamos seguir com o vídeo. Começando como sempre, desde o início. Agora é justamente quando estão acontecendo essas negociações de paz. Que tomara que acabem levando à própria paz. Entre Rússia, Ucrânia, na verdade Estados Unidos. E por algum motivo desconhecido, até a União Europeia. Na verdade, todos já sabemos disso. Elas estiveram muito envolvidas no conflito, especialmente o lado ocidental, muito antes, na verdade, de que ele começasse. Aqui neste mesmo canal, já explicamos a história dele que, surpresa, na verdade, não data do ano de 2022, mas pelo menos deveríamos citar o ano de 2014, como o início dos preparativos ocidentais para, de fato, acabar fazendo guerra contra a Federação da Rússia. As negociações estão em seu ponto mais intenso, acontecendo em vários países ao mesmo tempo, mas, por enquanto, os resultados estão demorando a aparecer. E poderíamos dizer, até mesmo revogar a paz. É verdade que não se consegue de forma rápida e fácil. Mas também é verdade que isso não está acontecendo, porque há partes demais trabalhando para que a União Europeia, neste momento, esteja na situação em que está. E a União Europeia, neste exato momento, está na mesma situação que a União Europeia. E que a União, neste momento, está na mesma situação que a Europeia. E que a União, neste mesmo momento, está na mesma situação que a Europeia. E que a União, neste mesmo momento, está na mesma situação que a União Europeia. E a União, neste momento, está na mesma situação que a União neste. A mesma situação que a União Europeia. Em primeiro lugar, temos a Federação da Rússia e os riscos que esse país enfrenta. Que, embora não sejam muitos, aqui vamos citar especialmente os dois principais, que são suficientemente profundos para serem levados em consideração. O primeiro deles tem a ver com os saltos diplomáticos. Inclusive, poderíamos dizer os saltos ou as mudanças constantes de humor por parte dos Estados Unidos, ou as tentativas de enganar a Federação da Rússia, tanto por parte desse país quanto, é claro, por parte da União Europeia. A partir da Casa Branca, é claro, eles tentarão convencer a Federação da Rússia de que um compromisso, de fato, é o mais necessário a ser alcançado neste exato momento. Basicamente, eles vão tentar vender uma derrota ou uma capitulação assinada por parte de um país que, na verdade, neste exato momento, está vencendo a guerra militarmente. Sim, eu já sei o que vão dizer. Se a Rússia continuar assim, a guerra vai durar mais de 100 anos, que é uma mentira por excelência que eles têm tentado espalhar, de todas as formas, na mídia ocidental. Mas uma vez que as linhas de defesa ucranianas começam a cair,
o que na verdade já está acontecendo em várias regiões do país, a vitória pode estar muito mais próxima. Vamos! Nem um ano vai se passar antes que a Federação da Rússia acabe chegando lá, e além disso, não importa o tempo que isso leve, porque enquanto você estiver realmente vencendo no terreno, isso é exatamente o que está acontecendo agora. E acima de tudo, como no caso da Rússia, você tenha planejado essa operação como uma guerra de desgaste. Ou seja, a longo prazo. Você está preparada, portanto, para o que vier, pois pode basicamente dedicar o tempo que for necessário. O que você não pode é justamente o ponto da questão. Um dos perigos mais importantes para a Federação Russa é perder os territórios que você já controla. Para controlar esses territórios, foi preciso gastar muitos recursos, especialmente vidas humanas. Veja, como você explica para a sua população que agora controlamos o território de várias regiões da Ucrânia, além daqueles que já incluímos? Nossa Constituição? Então teremos que deixar a maioria delas por causa das batatas? Sim, é verdade. Se você troca um território que controla por um que ainda não controla, por exemplo, Babuel-Sul, o território controlado em Súmios pelo território de Gerson, ainda poderia haver um acordo. E mesmo assim, a Federação da Rússia? Estou muito convencida disso. Como analista geopolítica, você terá aí suas reticências muito sérias. Mas o que se pretende do Ocidente, e neste caso em particular dos Estados Unidos? Não é nem de longe isso que eles realmente querem. E é assim que eles tentaram vender isso inúmeras vezes, tanto para a Rússia quanto para o mundo inteiro. É que o exército da Federação receba como recompensa por, de fato, estar vencendo no campo de batalha. Aquelas regiões que hoje em dia já controla, ou cujo controle por parte dele se torna absolutamente iminente. Senhor Putin, o senhor já está há cerca de 4 anos em guerra com todo o país da Rússia, apoiando o exército, tomando quilômetro por quilômetro, território que antes pertencia à Ucrânia. E por estar vencendo neste exato momento no campo de batalha, vamos oferecer a você uma recompensa que simplesmente não vai poder recusar. O que ele diz? Que coisa estranha é essa? Esse homem está delirando, não? Não, senhor Putin. Claro que não. E muito menos o território de toda a Ucrânia. Eu sei que você não queria isso, mas só queria conversar, já que no Ocidente gostamos de falar. O que acha? E se por tudo o que controla agora no campo de batalha, e pelo que tanto lutou, entregássemos, por exemplo, a cidade de Donetsk? Hoje estamos especialmente generosas. Que sejam Donetsk e Lugansk. E acho que vão acabar sendo Donetsk e Lugansk. E essa maravilhosa barra de pão? Mas como você diz não? É uma baguete francesa. E o advogado? Emanuel, prepare seu cavalo. Vamos entrar em guerra contra o Putin? Em segundo lugar, além do risco militar ou militar diplomático, como preferirem, devemos necessariamente acrescentar o risco econômico, que são, claro, aqueles tão desejados por todos, especialmente pela própria Federação da Rússia. É claro, os ativos russos congelados que agora estão na União Europeia. Eles tentaram roubá-los inúmeras vezes, e até agora, por todos os riscos e consequências envolvidos, ainda não tiveram coragem de fazê-lo. Mas e o que acontece quando o plano de paz ou o acordo de paz definitivo, vou além, é mesmo já estando totalmente assinado? Ou seja, quando a Federação da Rússia aceitar e assinar pessoalmente pelo presidente Vladimir Putin, que não vai haver mais combates nem mais confrontos bélicos. E claro, se a Rússia assinar o mesmo documento que a União Europeia, acabará devolvendo esses ativos. O que, na verdade, seria até absurdo assinar, porque já se supõe que isso faz parte do que foi negociado na época, quando ficaram com esses ativos. Ou seja, quando a operação militar especial ainda não estava em pauta. É assim que funciona a legalidade internacional. O monetário não deve se misturar ao político nem ao militar. Ou, pelo menos, se a União Europeia quiser garantir que continue tendo uma reputação de parceira minimamente confiável. Mas a verdade é que nem a União Europeia, nem os Estados Unidos, nem a OTAN, em geral, jamais foram. Então a Rússia simplesmente não pode confiar nessa parte.
Mas ela definitivamente precisa confiar nessa parte se quiser alcançar um acordo de paz o mais rápido possível. Após o acordo ser assinado, duas coisas podem ocorrer. A União Europeia e os Estados Unidos podem cumprir o que foi acordado e, de fato, respeitar a lei e devolver o dinheiro da Rússia. Ou podem continuar com as mesmas artimanhas de sempre, porque certamente não seria a primeira vez que fazem isso. Então, de fato, eles poderiam se apoderar desses tão desejados por todos. Repito, são ativos da Federação da Rússia. Então, eles só precisariam manter e aproveitar os ativos russos, sem grandes ações. Bem, dedicar esses ativos à suposta reconstrução da Ucrânia. Mas aqui acho que todos nós entendemos qual será a realidade. Quando dizemos reconstrução da Ucrânia, na verdade queremos nos referir ao bem-estar dos países políticos e das elites ocidentais. Por favor, entrem, rendam-se e deixem aqui seus 140 bilhões de bojmão. Pela parte russa, é claro, nessas circunstâncias não haveria muito o que fazer. Ou seja, atacar a União Europeia militarmente e, portanto, enfrentar a OTAN. O artigo 5, coisa que da Rússia, em inúmeras ocasiões já asseguraram que nunca desejaram. Não desejam e, muito provavelmente, não desejarão, a não ser que a ameaça venha justamente dessa mesma União Europeia. Mas será que precisa ser uma ameaça militar? E se forem os Estados Unidos? Mais do mesmo? Você não vai atacar nuclearmente um país que ficou com seu dinheiro. Sim, incomoda, mas a resposta seria muito desproporcional. Aos olhos, claro, de toda a comunidade internacional, sem falar nas consequências que poderia ter não a ação deles, mas a sua resposta. Injusto sim, ao extremo como o mundo. Mas claro, a Rússia não é nem de longe o único país que está enfrentando riscos muito sérios ao tentar chegar a um possível, esperamos, acordo de paz na Ucrânia. Os Estados Unidos também enfrentam esses riscos. E aqui também vamos distinguir dois riscos principais. Um de caráter externo, ou seja, em relação à comunidade internacional, e outro de caráter puramente interno, mas desta vez, não de portas para dentro dos próprios Estados Unidos, e sim de caráter interno dentro da Ucrânia. Por um lado, o fato de que a Rússia finalmente se recuse a assinar um acordo de paz cujas condições não a convençam nem um pouco, e continue fazendo o que já vinha fazendo no campo de batalha, ou seja, avançando firmemente e controlando cada vez mais território dentro da Ucrânia. Os Estados Unidos provavelmente teriam que enfrentar uma escalada de tensão na região, porque assim que as linhas de defesa ucranianas estiverem avançando, prestes a se romper ou começarem a se quebrar de forma segura, em pelo menos 3 ou 4 direções ao mesmo tempo, a Rússia provavelmente vai querer pisar no acelerador. Isso exporia os Estados Unidos à comunidade internacional, prejudicaria sua reputação, faria perder recursos quase garantidos na Ucrânia e os forçaria a enfrentar a situação. Absolutamente inconcebível para Mara Casabranca até agora que a Rússia poderia chegar não só a Kherson, mas diretamente até Kiev, o que, levando em conta como as coisas estão se desenrolando no terreno, está longe de ser uma possibilidade boba. E a tudo isso, é claro, ainda temos que acrescentar a questão venezuelana, porque muito provavelmente uma das principais razões pelas quais os Estados Unidos querem negociar tão ansiosamente agora com a Rússia na Ucrânia é justamente porque querem ficar um pouco mais livres para intervir em outro conflito que, na verdade, está prestes a começar nesse mesmo país. Sim, Venezuela e Estados Unidos, de certa forma, também enfrentariam a Federação da Rússia. E sobre isso, nós já fizemos vários vídeos bem detalhados aqui mesmo neste canal. Mas os interesses de Washington na Venezuela e na Ucrânia não são nem de longe comparáveis. Nem os interesses, nem os possíveis ganhos, nem a vontade do próprio Donald Trump de continuar se envolvendo em uma questão ou em outra. O conflito ucraniano claramente está, inclusive em termos midiáticos, em queda livre. Então é conveniente para eles se livrarem dele o quanto antes. E se a Rússia impedir isso, e faz isso, na verdade, pelas condições que eles mesmos estão tentando impor, então vai incomodá-los bastante. Não só a reputação em nível internacional, mas basicamente toda a política externa. Por outro lado, temos a questão interna,
interna, dentro da Ucrânia. E é que os Estados Unidos não gostariam de sair da Ucrânia assim, do nada. Mas, claro, mantendo todos os seus interesses dentro desse país bem protegidos. E nesse caso, depois de Vladimir Zelensky, teria que vir outra figura controlada, vinda diretamente da própria Casa Branca. Sim, mais uma vez com Zelensky. Na verdade, eles já estão com bastante dificuldade, porque sim, de fato ele chegou a ser controlado pela Casa Branca. Mas agora está mais sob o controle do Reino Unido. E é que a Casa Branca, que tinha bastante poder sobre o ainda líder ucraniano, era anterior à da administração Biden. Essa, na verdade, é uma das principais razões pelas quais Zelensky não é nada bem visto dentro da administração Trump. Eles sabem perfeitamente que ele fez campanha justamente para o lado oposto. E muito provavelmente ainda querem fazê-lo pagar por isso. Seja como for, está claríssimo que Zelensky terá que ser substituído pela própria Casa Branca. Na verdade, já foi confirmado inúmeras vezes que, após a assinatura definitiva de um acordo de paz entre as partes, terão que haver eleições na Ucrânia em cerca de 90 a 100 dias. Mas quem será eleito é uma das principais questões do assunto. Haverá eleições, o plano diz de forma bastante clara que a Ucrânia deve realizar eleições em 100 dias. Provavelmente você poderá chegar lá em cerca de 90 dias, baseado nas pessoas com quem conversei. Assim, ao organizar outro processo eleitoral na tão livre e democrática Ucrânia, os Estados Unidos correm o risco de que um suposto parceiro dos ocidentais acabe passando à frente deles. Ainda não se sabe muito bem se será pela direita ou pela esquerda. Aqui estamos falando especialmente do Reino Unido, que com toda essa questão dos acordos de paz, na verdade ficou mais calado do que todo mundo. Os soldados britânicos, no entanto, têm aparecido nas apostas, particularmente nas de Emmanuel Macron, que agora, ao estilo Napoleão 2.0, está reunindo seu pequeno exército na Europa. Vamos deter a Rússia e garantir a paz na Ucrânia. E faremos isso nós, os franceses, os turcos e os britânicos. Quem afirma isso é o francês Emmanuel Macron. Dos britânicos nem se fala. Esse silêncio pode, na verdade, ser justamente devido à organização de outros planos, digamos assim, um pouco mais discretamente por parte do Reino Unido, que possui um dos principais ativos políticos da Ucrânia independentista, ou seja, tudo o que tem a ver, mesmo que minimamente, com a cultura russa, e, portanto, de forma direta com a Federação da Rússia. É claro, Valery Zaluzny sim. De fato, estamos falando do ex-comandante-chefe do exército ucraniano, nada controlado por Washington, especialmente ultimamente, e controlado, ao contrário, praticamente em sua totalidade, por Londres. Atualmente, ele é o embaixador da Ucrânia nesse país. E se a pouca simpatia real de Zelensky pela Casa Branca tem a ver com a cor da administração, ou seja, praticamente de forma pessoal, com Donald Trump. A pouca consideração que Valery Zaluzny tem pelo que é mandado de Washington é, digamos, de caráter atemporal e até mesmo incondicional. Uma das provas mais claras disso é, de fato, a famosa contraofensiva da Ucrânia no verão de 2023, que os Estados Unidos pressionaram muito, que acontecesse bem antes, mas que Valery Zaluzny só realizou depois de se reunir com a parte britânica, o BOF Valery Zaluzny. Além disso, ele é muito querido pela maior parte da população ucraniana, assim como pelos soldados do seu exército. Ou seja, ele poderia acabar se tornando uma das peças-chave que o Reino Unido usaria para controlar tudo o que restasse da Ucrânia, ou seja, fora das mãos da Federação da Rússia. Assim como também para tentar sabotar todos os acordos que se tentasse alcançar. Assim, Valery Zaluzny poderia influenciar diretamente os altos comandos do exército ucraniano na hora de se recusar a desmilitarizar o país, como exige a parte russa. Isso também poderia questionar o futuro status neutro da Ucrânia, tanto em termos de não se juntar à OTAN, quanto em termos de não enfrentar diretamente, mais uma vez, a Federação da Rússia. Outro ponto-chave, na hora de a Rússia assinar o acordo proposto por Washington, e ao não fazer diretamente nenhuma das duas coisas, Valery Zaluzny poderia, por exemplo, simplesmente atrasar tudo o máximo possível. Esses mesmos processos que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos
precisam que sejam realizados dentro da Ucrânia. Resumindo, os Estados Unidos, com toda essa encenação democrática, estão enfrentando uma situação em que o dinheiro já terá sido gasto, mas o controle político real sobre a Ucrânia estará muito longe de ter sido alcançado. Por fim, em terceiro lugar, chegamos ao ponto, se não o mais importante, com certeza o mais interessante de toda essa equação: a União Europeia. E a Ucrânia? Quais são os riscos para ela? Bem, o fato é que a Ucrânia, diga o que disser e tenha os riscos que tiver, não é independente nem soberano, não pode decidir por conta própria. Então aqui, vamos nos limitar à dura realidade. E, portanto, vamos falar dos riscos de uma das partes, que ainda pode influenciar de alguma forma o que acontece na Ucrânia, a União Europeia. O risco mais lógico, e talvez o mais óbvio neste caso, está obviamente relacionado à economia, principalmente se levarmos em conta os recentes casos de corrupção que surgiram por todo o território ucraniano e envolveram figuras do mais alto escalão. Aqui estamos falando de ministros do governo que já foram destituídos de seus cargos, e alguns dos quais já estão fora do país, tendo fugido do país antes mesmo de serem destituídos. Ou seja, de acordo com o que apontam as múltiplas investigações que estão sendo realizadas a respeito, a Ucrânia pode ter sido usada pela União Europeia como uma enorme máquina de lavar dinheiro. E, portanto, assinar a paz significa perder o controle desses fluxos de dinheiro. Claro, eles vão tentar de qualquer jeito colocar as mãos nos fundos de reconstrução, para os quais também estão tentando usar aquele já tão falado dinheiro dos ativos congelados da Federação da Rússia. Mas se for assinado o acordo proposto pela parte estadunidense, muito provavelmente eles acabariam controlando também esse dinheiro em particular. Bem, esse dinheiro e qualquer outro tipo também. Os Estados Unidos propõem, os Estados Unidos mandam. Sim, o chamado Conselho de Paz que Donald Trump quer criar dói muito, incomoda. E de que maneira? Afinal de contas, estamos falando de quantias enormes de dinheiro. Mas esse, nem de longe, é o ponto mais importante. Pois se esse acordo de paz na Ucrânia for assinado entre a Rússia e os Estados Unidos, a União Europeia, como consequência disso, poderia estar enfrentando uma guerra inteira, mas não uma guerra contra a Federação Russa, como a mídia ocidental tenta nos convencer o tempo todo, e sim uma guerra civil. E nesse acordo de paz, certamente estará prevista a saída de Vladimir Zelensky do governo. Portanto, uma mudança dentro do poder político ucraniano. E, como consequência disso, a necessidade de que todos aqueles que estiveram ocupando as cadeiras mais importantes do país ucraniano e, portanto, as mais próximas a todo tipo de corrupção, inclusive aquelas relacionadas com a União Europeia, tenham que receber algum tipo de garantia de segurança. Esta, na verdade, é uma das razões que muitos analistas geopolíticos citam como principal na hora de explicar o porquê Vladimir Zelensky ainda não atendeu completamente aos pedidos dos Estados Unidos. Ou seja, ainda não assinou a paz com a Federação Russa, porque ele precisa desesperadamente dessas garantias de segurança para ele, para sua família e para todos os seus próximos. Garantias de segurança que os Estados Unidos poderiam oferecer, mas em troca de quase qualquer coisa. E aqui poderíamos citar muito especificamente informações sobre os assuntos-chave dentro do país ucraniano. Isso, claro que sim. Mas os Estados Unidos, vocês sabem, representados pela administração Trump ultimamente, não é que tenham as melhores relações com a União Europeia. Na verdade, Donald Trump parece guardar ressentimento contra muitos dos líderes desse organismo, por terem apoiado inúmeras vezes o lado oposto nas eleições dentro dos Estados Unidos. Esta guerra não é só entre Rússia e Ucrânia. Supostamente, claro, mas e muito particularmente, a de Donald Trump contra muitos dos líderes da União Europeia. E que melhor momento para aproveitar e alcançar ambos os objetivos juntos? Assumir o controle da Ucrânia, por um lado, e eliminar aqueles de quem não gosta e que considera terem lhe feito tanto mal de uma só vez. A Vladimir Zelensky poderia ser exigido, portanto, que em troca, de fato, dessas garantias de segurança, desse os nomes de todos aqueles que de alguma forma estiveram envolvidos nesses esquemas de corrupção
que agora assolam a Ucrânia, e que no momento em que esses nomes fossem tornados públicos, entende-se que deixariam de afetar apenas a Ucrânia para passar a atingir toda a União Europeia? Independentemente de se acabaria envolvendo toda a União Europeia ou a maior parte dos países que a compõem, o escândalo poderia acabar tomando proporções bíblicas. As consequências disso poderiam abalar os alicerces de toda a Europa por completo. Divisões em massa, perda de confiança dos cidadãos nas instituições, manifestações em massa e, dependendo de até onde isso chegar, praticamente uma guerra civil. Uma ou várias, dependendo dos países afetados e em que medida. Porque, ao mesmo tempo em que o conflito ucraniano avança, a situação em muitos países da União Europeia também está se agravando. E não exatamente para nenhum ponto positivo. Problemas com a imigração, problemas também em termos sociais. Falta de dinheiro justamente para esses mesmos fins sociais. Nada é construído. Nada é feito. Essa é a impressão que muitos cidadãos desses mesmos países têm, que acabam pegando o dinheiro dos seus impostos e dedicando diretamente à Ucrânia. Se, além disso, acontece que a maior parte desse dinheiro nem sequer chegava a esse país, imaginem a confusão que poderia acabar acontecendo em cada um dos países doadores. Além disso, ainda haveria mais um motivo, e é que, se a Ucrânia sair da equação, a União Europeia, necessariamente, principalmente se continuar mantendo esse discurso tão belicista contra a Federação da Rússia, vai ter que enfrentar, perdoem a redundância, a necessidade de reforçar suas fronteiras. Sim, estamos falando do flanco leste da OTAN, na Federação da Rússia, assim que o conflito ucraniano terminar. E justamente, tendo visto de sobra essa retórica belicista da União Europeia em relação à sua própria população e, portanto, à sua própria segurança, fará o mesmo de forma praticamente imediata. A Rússia destina quantias muito maiores para a defesa. Tem muito mais experiência e o mais importante é que é um único país. Enquanto ao falar da União Europeia, estamos falando, pelo menos neste exato momento, de 27. Em resumo, como acabamos de ver agora mesmo, a paz não traz apenas benefícios e consequências positivas, mas também riscos e, portanto, prejuízos. O que está sendo decidido agora nessas negociações aparentemente intermináveis. Não se trata apenas de quem será a parte vencedora e, portanto, quem será a parte derrotada. Mas, acima de tudo, e mais importante ainda, qual será a parte que enfrentará os maiores riscos e, portanto, qual será a parte que pagará o maior preço?